Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar os nossos estudos em Processo Civil 2 hoje, Processo de Conhecimento, tratando da segunda fase do processo de conhecimento, que é a fase ordinatória. Como é sabido, o processo de conhecimento ele é formado por 4 fases. A primeira é a fase postulatória, a segunda é a fase ordinatória, essa que nós vamos falar hoje. A terceira é a fase instrutória, fase de produção de provas. E a quarta é a fase decisória, a fase onde existe uma decisão final, definitiva, que extingue este processo, ok? Nós já tratamos da fase postulatória, com a petição inicial, com a contestação, com a possível resposta à defesa do réu. E hoje vamos entrar numa fase que requer bastante atenção nossa, que é a fase ordinatória. Por quê? A fase ordinatória é a fase em que muitas coisas podem acontecer. O juiz recebe as alegações feitas por autor e réu, e aqui ele vai tomar uma decisão de seguir à frente com esse processo indo até a fase decisória, ou de encerrar nessa fase mesmo o processo. Então, ele pode puxar a fase decisória, que é a última, para cá. Então, a fase ordinatória, ela pode sim, e é muito comum que ela encerre o processo de conhecimento. Quando é que, em regra, isso vai acontecer? Estou com medo aqui, já volto. Talvez tenha que dar uma pausa por causa do ruído que está tendo reforma aqui em cima, ok? Então, a fase decisória ela pode ser puxada para cá. Quando é que isso vai acontecer? Quando não houver, por exemplo, necessidade de produção de provas. Se não há necessidade de produção de provas, para que a gente precisa de uma fase instrutória? Então, a ação ela se encerra nessa fase mesmo. Por quê? Porque a prova documental foi suficiente. Ou, muitas vezes, é uma questão de direito. Não há que se fazer produção de provas para que se confirme os fatos alegados pelas partes, tá? Mas a minha ideia hoje aqui, se esse barulho deixar, é a gente fazer uma leitura analítica do Código de Processo Civil a partir do capítulo 9, que trata das providências preliminares e saneamento. Então, observem, são providências preliminares, feitas pelo juízo, e saneamento também. Essa fase a gente chama de ordinatória. Essas providências preliminares são um olhar do juízo para trás, do que já aconteceu. São uma análise das alegações de autor e réu e dos defeitos, dos eventuais defeitos processuais, procedimentais, que possa ainda haver em relação a esse processo. Então, o juiz vai ver se está tudo certo, se está tudo bem, se está tudo perfeito, se não há nenhuma falha, se não há nenhum defeito que lá na frente possa prejudicar a análise do mérito ou até trazer alguma nulidade para o processo. Então, providência preliminar é o juiz olhando para trás. E o saneamento é caso ele decida que, olhando para trás, estando tudo certo, e esta fase ainda requer produção de provas, ele vai ter que levar esse processo à frente, não vai poder decidir esse processo, ok? Então vamos abrir aí o código no artigo 347 para a gente começar a fazer essa análise. Ele diz assim: fim do prazo para contestação, ou seja, encerrado o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes na seção desse capítulo. Ele fala fim do prazo da contestação, apresentada ou não, certo? 348. Se o réu não contestar, pessoal, não contestada a ação é revelia. Agora, a revelia é automática, mas os efeitos dela não são. Por quê? Porque existem algumas questões ali do artigo 344 que vão dizer que, apesar de revel, não se gera para este caso os efeitos da revelia, que são quais? A presunção de que as alegações do autor são verdade. Presunção essa relativa, iuris tanto, né? Artigo 349. Ao réu revel será lista a produção de provas, ou seja, ele está deixando claro que, apesar do revel, ou seja, dele não ter feito a sua defesa dentro do prazo,
será lista a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Então, se ele aparecer nos autos ali, citado, não fez defesa, mas depois ele aparece e requer a produção de provas, será feita sim a produção de provas normal. Digo isso porque é muito comum que a gente entenda que o revel, ele perdeu a ação, e não é assim. O revel, ele não perde a ação, ele apenas perde a chance de fazer as suas alegações de defesa, principalmente arguições preliminares. Artigo 350. Se o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, o autor, né? Permitindo-lhe o juiz a produção de provas, tá? Então, a gente está aqui tratando de defesa indireta feita pelo réu. Se o réu fizer uma defesa indireta, se ele alega um fator impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, o autor vai ter o prazo de 15 dias para falar sobre isso. Depois ele fala no 351, se o réu alega qualquer das matérias enumeradas no 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, tá? O 337 aqui, eu prossigo no próximo, porque o nosso prazo acabou aqui. Já volto.